convidar você a abrir mesmo a sua Bíblia aí na sua casa. Como o pastor Marcos disse, você não fique apenas como um espectador, né? Mas é para a gente participar do culto. Então, pede para as pessoas que estiverem aí perto de você, para que esse não seja um momento de conversar, que esse não seja um momento de você ficar vendo as mensagens, né? Mas que seja o momento de você ouvir a voz do Senhor, amém? Gênesis capítulo 1, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Eu também. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir isso para Ele. Amém? Papai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Nós estamos sentados diante da Tua presença, com o nosso coração aquietados para ouvirmos a Tua voz. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor possa ir onde as minhas palavras não conseguem chegar. Que essa seja uma noite onde a ministração do Teu Espírito possa abrir os nossos olhos, Senhor, possa nos ajudar a entender a grandeza do Teu amor, o Teu cuidado sobre nós, que a verdade, Senhor, do Evangelho seja revelada a nós nessa noite, e nós possamos entender a nossa identidade, Pai, e nós possamos entender a grandeza do Teu amor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dá um amém bem forte aí na sua casa, deixa os vizinhos ouvirem, você dá um amém, um glória a Deus, amém? Aleluia. Você sabe que a primeira bênção que acontece no livro de Gênesis, ela não acontece para o homem. Ela acontece para a criação e ela acontece em Gênesis capítulo 1, versículo 22. Mas essa bênção que Deus dá para a sua criação, para que eles cresçam, multipliquem e encham a terra, ela acaba aí. Mas existe uma outra parte. Oh, meu amor, obrigada, filha. Existe uma outra parte aqui em Gênesis 1, 28, que é quando Deus ele abençoa o homem. E aqui quando Deus ele abençoa o homem, é uma benção muito conhecida, ele diz assim: e abençoou Deus e disse. E essa benção que Deus dá aqui, ela traz para nós, Deus verbaliza essa benção, e essa benção ela traria domínio. Ela diz, dominai, né, sobre todos os répteis, sobre tudo. Então, existe uma bênção que significa governo. A primeira fase, então, a primeira face que nós vemos da bênção de Deus aqui é o governo. A segunda face que nós vemos da bênção de Deus é o descanso, no sentido de desfrutar o que Deus já havia feito. O homem, ele não é a primeira coisa. Deus não cria o homem e depois o jardim. Deus primeiro cria o jardim, primeiro Deus enche o jardim e depois Deus cria o homem e o coloca dentro do jardim. E o objetivo disso é que o homem pudesse desfrutar daquilo que Deus já havia feito. E aí então existe uma terceira bênção que, apesar de aparecer no texto como primeiro lugar, mas eu quero deixar ela em terceiro só por uma questão didática. E é a bênção da multiplicação. E multiplicar significa crescer, significa transbordar daquilo que você já recebeu. Então, nós percebemos aqui que eu quero falar hoje sobre as três faces da bênção de Deus. E nós percebemos que quando o Senhor ele cria o homem, Ele já cria o homem com um lugar para ele poder viver isso, para ele viver essas bênçãos, para ele viver essas faces dessa bênção de Deus. Nós já falamos sobre isso, mas a palavra bênção, ela vem do hebraico de bará, ou beraquê, que significa abençoar, exaltar. Mas tanto no sentido hebraico quanto no grego, né, que vem uma eulogia, ela apresenta um sentido de concessão,
de alguma coisa. Então, quando você recebe uma bênção, quando nós recebemos a bênção de Deus, nós estamos recebendo uma concessão. Você sabe o que é uma concessão? Imagina aí que você recebeu uma concessão para você construir uma fábrica. O que significa isso? Que você recebeu uma permissão, que você recebeu um direito legal de você fazer algo que você não poderia fazer antes de você receber essa concessão. Então, quando Deus ele abençoa o homem, ele dá essa liberação, essa concessão, para que alguma coisa material aconteça. Ou seja, Deus ele não nos abençoou, a bênção de Deus não é algo que acontece apenas no reino do Espírito, apenas dentro da nossa alma, e ela não ocorre no reino natural. Pelo contrário, a bênção de Deus é uma concessão para que nós possamos viver plenamente aqui na terra. Portanto, a primeira coisa que o homem recebeu da parte de Deus foi a bênção. Então, eu quero dizer uma coisa para você: você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para ser abençoado. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Ele deu para o homem foi a bênção. A primeira coisa que Deus deu para ele, para Adão, foi a bênção, e por genealogia. Você sabe que os evangelhos, alguns falam da genealogia de Jesus até Adão. Então, eu quero dizer algo para você: você é um filho de Adão. E como genealogia deste filho de Adão, como algo que acontece na sua vida, a primeira coisa que você tem que entender é que você nasceu para ser abençoado. Aí você vai me falar assim: puxa, mas acontece que Adão pecou, e Adão, por causa da sua natureza, ele trouxe, foi maldição. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Apesar de Adão ter pecado, apesar de tudo o que aconteceu, da natureza humana ter buscado seus próprios caminhos, eu quero dizer algo para você: Deus não retirou dele, não retirou de você, da nossa natureza, a natureza da bênção. Ela continua tendo isso sobre a minha e sobre a sua vida. Ou seja, você continua, o objetivo da sua vida continua sendo dominar, multiplicar e desfrutar daquilo que Deus planejou para mim e para a sua vida. Agora, por causa do pecado, a bênção se torna uma condição e não é mais um estado de normalidade. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele está sempre procurando alguém para abençoar. E aí Ele encontra isso, depois da queda, Ele fica procurando isso, porque Ele sabe que aonde não há bênção, existe intriga, existe angústia. O lugar da bênção é um lugar de paz, é um lugar de você descansar no cuidado do Senhor. Mas acontece que Deus, Ele não fez o homem para isso, então Ele começa a procurar pessoas para abençoar. E no meio daquele colapso, daquela maldade humana, Deus encontra Noé. E o que Deus faz? No meio de uma multidão de homens e mulheres perversos, que a tal ponto Deus diz que precisa acabar com aquela geração, Deus, mesmo assim, constrói a partir de Noé, através de Noé, um tempo novo. E Ele tem uma aliança com Noé. E essa aliança, ela nos alcança. Ela nos alcança porque há uma bênção sobre a terra, aonde Deus não... Ele faz uma aliança dizendo: eu não vou mais destruir a terra. Por causa dessa aliança, essa aliança nos alcança. Mas depois de Noé, Deus encontra uma outra pessoa, que é Abraão. E Gênesis capítulo 12 nos mostra como é que é esse encontro de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 12, o Senhor encontra Abraão, e o que Deus fala nesse encontro? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. Sabe o que aconteceu? Quando Deus agora começa a traçar, o seu plano, a executar o seu plano na terra, Ele encontra Abraão para abençoar, para chamar, para começar um novo tempo. E a primeira coisa que Deus faz com Abraão é abençoar a vida dele. E essa bênção que Deus dá sobre ele, Ele diz assim: seja você uma bênção.
E ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que acontece? Para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, não dava para ser como Deus estava fazendo naqueles dias. E então, lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, olha que coisa mais interessante que o Senhor, que Paulo escreve para nós, que ele recebe do Senhor. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz assim: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Tem alguém aqui que é da fé? Tem alguém aí? Tem alguém aí que é da fé? Então, olha o que Paulo diz: de modo que os que são da fé são abençoados juntamente com o crente Abraão, juntamente com Abraão, o homem que creu. E olha o que ele diz mais: porque está escrito: maldito todo aquele, versículo 10, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que pela fé, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Agora, olha só, no versículo 8, um pouquinho antes, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você sabia que o fato de você ser filho de Abraão te dá direito a todas as promessas de Abraão? Pela fé, nós nos tornamos filhos de Abraão. Mas olha o que diz o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Ele pré-anunciou, Ele anunciou com antecedência as boas novas a Abraão, quando Ele disse o quê? Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Deixa eu contar uma coisa para você. Deus revelou para Abraão que através da genealogia dele, da descendência dele, Jesus viria, e por causa de Jesus, todas as nações seriam abençoadas. E aí, quando nós continuamos lendo, e nós vimos lá no versículo 10, que todos quantos são da obra da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Agora escuta isso: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. A promessa do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, de que ele seria abençoado e de que ele abençoaria através dele, todas as nações seriam abençoadas. Deus está dando para ele uma concessão. Deus está dando para ele uma liberação. Ele está dizendo: Abraão, o que você fizer vai ser bendito. O que você fizer, sabe as 3 faces da bênção? Dominar, desfrutar e multiplicar. Elas estão sobre você, Abraão. E aonde você for, todos os que você abençoar serão abençoados. Todos os que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Isso é governo, isso é domínio. E eu quero dizer uma coisa para você: a partir do momento que Jesus Cristo levou toda a maldição sobre ele, agora nós não vivemos como no Antigo Testamento, esperando Deus escolher uma ou outra pessoa para ser abençoado. A gente não fica torcendo para fazer parte da família de Abraão. Não, nós somos da família de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. E uma vez que nós nascemos da fé, nós agora recebemos sobre nós a bênção que estava sobre Abraão. Então eu quero dizer mais uma vez: você é abençoado. Existe uma concessão do céu sobre a sua vida.
Existe uma palavra de Deus sobre você. Do mesmo jeito que Deus avisou Abraão com antecedência que todas as nações da terra seriam abençoadas através da vida dele, é por causa da genealogia dele. E você faz parte disso, porque você foi gerado pela fé. Agora, olha só que coisa interessante. Deus, ele não somente fez a promessa, ele traçou o plano. E agora que Jesus se faz maldição, ele leva tudo aquilo que era maldição, tudo aquilo que diz respeito à maldição. E o que é maldição, gente? Maldição é o contrário da bênção. Se por um lado a maldição me faz governar, a bênção me faz governar, a maldição me faz com que a pessoa seja governada. Tudo aquilo que faz com que você não tenha domínio sobre algo é traço de maldição. O que é maldição? Maldição é o antônimo, é o contrário da bênção. Então, aonde falta governo, aonde falta domínio, e não é apenas uma questão de território, é uma questão de vida, você foi chamado para governar. Se você está em Cristo, você e eu somos abençoados juntos com o crente Abraão. Nós recebemos, Efésios 1:3 diz que Cristo, ele já liberou sobre nós toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa, você é um catalisador da bênção de Deus. Meu irmão, você é um catalisador da bênção de Deus. Você tem uma concessão do céu para governo. Você tem uma concessão do céu para governar. Você tem uma concessão do céu para desfrutar. Sabe o que é isso? Sabe o que é desfrutar? Sabe por que desfrutar? Porque quando Deus fez o homem, o jardim já estava pronto, as árvores estavam plantadas, ele tinha que desfrutar. E isso é paz. Você saber que você não tem que se preocupar com o que vai ter, como vai ser o seu salário no final do mês, se você vai plantar e vai chover, se não vai, é você desfrutar, é você ter paz. Então, quando nós temos a bênção de Deus, isso está sobre nós. A minha e a sua vida foi planejada para isso. Agora, a minha e a sua vida, ela vai ser conforme nós nos liberarmos para crer. Se você crer que essa concessão está sobre a sua vida, se você crer que esse contrato já está assinado no céu, você vai crer, você vai agir e você vai falar de acordo com o que você já recebeu. O problema é que às vezes a gente não percebe o que nós estamos recebendo e muitas vezes existem muitos cristãos que são da fé, que são filhos, né, junto com o crente Abraão, que já entenderam que Jesus levou a maldição na cruz, mas ele libera a sua fé para crer no que os outros dizem. Meu irmão, se alguém disser que você é burro, você vai liberar a sua fé sobre isso? Porque existem pessoas que vivem uma vida frustrada por causa daquilo que ela ouviu de outro. Mas fulano falou que eu sou burro. Fulano falou que eu não sou capaz. Fulano falou que eu não posso. Fulano falou... Deixa eu dizer algo, você vai liberar a sua fé para a concessão que o céu te deu, ou você vai liberar a sua fé para as palavras que as pessoas estão liberando sobre você. Entende? Você já recebeu uma concessão dos céus para governar, para desfrutar e para multiplicar. Você não pode aceitar nenhuma outra palavra que não seja coerente com isso, porque você é herdeiro de Deus, você é herdeiro de Abraão. Deus já te abençoou, Ele liberou sobre você uma palavra de bênção. Você é abençoado, as obras das suas mãos são abençoadas, você foi feito para governar. Não libere a sua fé para outra coisa que diga o contrário disso. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as circunstâncias dizem, Deus, quando te fez, disse que você era abençoado. E se o homem se perdeu, Deus criou um mecanismo para que a bênção continuasse chegando até você. Deus, tão amoroso que é, Ele criou uma forma de você ser perseguido pela bênção de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: libere a sua fé para aquilo que você já recebeu de Deus. Ao invés de liberar a sua fé para aquilo que as pessoas estão dizendo para você. Se Deus disse que você é abençoado e que você pode dominar, você pode.
Se Deus disse que você é abençoado, que você pode desfrutar daquilo que Ele fez para você, você pode. Se Deus disse que você pode multiplicar, se Ele te concedeu a habilidade para multiplicar, você pode multiplicar. O que é domínio? Domínio significa que você não é dominado. Domínio significa que você está no controle. Domínio significa que você define as coisas e não que as coisas definem você. Então, quando nós entendemos que a bênção de Deus, que o domínio de Deus está sobre nós não somos dominados por nada. Deixa eu dizer algo para você. Vício é algo que a pessoa não tem controle. Mas eu quero te dizer que quando você recebeu a concessão de Deus para governar, você recebeu a concessão de Deus para dominar. Qualquer vício, à medida que você vai entendendo isso, não vai ter vício de pornografia do inferno que vai dominar a sua vida, não vai ter vício de droga nenhuma, de bebida nenhuma, de nada que vai roubar a sua vida, não vai ter vício de reclamação do inferno, um vício de um olhar negativo. Você recebeu concessão para governar, você recebeu concessão para dominar. Você não é dominado por outra coisa. Você não pode ser direcionado por nada além da bênção de Deus. Isso está fora. Está fora do motivo pelo qual você foi criado. É a mesma coisa que você pegar um carro e tentar colocar ele na água. Meu irmão, quando você não exerce aquilo que você foi chamado para fazer, você está vivendo uma anomalia. Você está vivendo uma disfunção. Quando você aceita ser escravizado pela ansiedade. Tem pessoas que são dominadas pela ansiedade. Não sabe o que vai acontecer. É hora de dominar isso, de levar isso aos pés da cruz. Você recebeu uma concessão para desfrutar. Desfrutar significa ter paz, ter satisfação, ter alegria, ter gozo. Independente das circunstâncias, porque entenda, não é o fato de você ser abençoado que você não vai passar por circunstâncias difíceis, mas no meio das circunstâncias difíceis você vai governar, no meio das circunstâncias difíceis você vai desfrutar, no meio das circunstâncias difíceis você vai crescer. E aí nós temos então a multiplicação. Multiplicação não é só ter filho não, gente. Multiplicação é crescer. É dar fruto, é transbordar. Quando você entende a bênção de Deus, você cresce. Você não vive no mesmo estado que você foi chamado. Deixa eu dizer algo, eu e você quando fomos chamados em Jesus, nós nascemos de novo. Mas a gente não nasceu para ser um bebê eternamente. A gente nasceu para tomar posse dessa bênção, para governar, para desfrutar e para crescer, para multiplicar, para transbordar. Agora, como é que nós demonstramos que nós somos abençoados? Você já parou para pensar nisso? Beleza, eu recebi essa concessão, eu recebi a bênção de Deus. Mas como é que eu demonstro? Como é que isso se torna verdade na minha vida? Primeiro, pelo seu comportamento, pelo nosso comportamento. Ou seja, está na cara. Você quer saber quando nós tomamos posse da bênção de Deus? Está na cara. Dá uma olhada para quem está perto de você aí. Dá um sorriso para essa pessoa. Fala, você está olhando para alguém abençoado. Deixa eu dizer algo. O seu semblante diz muito sobre você. Gênesis capítulo 4, verso 6. Eu acho muito interessante quando Deus fala isso para Caim. Gênesis capítulo 4, verso 6. Versículo 5, na verdade, né? 5 e o 6. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira e descaiu o seu semblante, ou assumiu uma expressão maligna. Versículo 6, então lhe disse o Senhor, Deus falou para Caim, por que você anda tão irado? E por que descaiu o teu semblante? Porque o teu rosto está transtornado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você demonstra a visão que você tem da bênção de Deus pela sua expressão, pelo seu semblante. Não é evidente quando você olha para alguém e você vê que a pessoa está preocupada? Sim ou não? Sim?
É evidente quando você olha para uma pessoa e você vê que ela está triste? Sim ou não? Sim. Nós demonstramos no nosso rosto. Sabe que Neemias ficou muito preocupado quando o rei olhou para ele e percebeu que ele estava triste. Porque quando uma pessoa se apresentava perante o rei triste, estava demonstrando que ela não estava feliz em estar ali. Quando você entende que você tem a bênção de Deus, você demonstra isso. Você demonstra isso no seu rosto. A gente demonstra isso no seu rosto. Nosso semblante fala de como está o nosso coração. E é por isso que Neemias ficou temeroso quando o rei percebeu que o seu coração estava triste. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sorriu hoje? Você já sorriu hoje? Você espera que alguma coisa boa aconteça para você sorrir? Ou quando você acorda, você já sorri? Só por estar vivo. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando você acordar, sorria, porque você já é abençoado. Já existe uma concessão de Deus sobre a sua vida. Os céus já trabalharam a seu favor, independente do que aconteça. Nós temos dias difíceis, é verdade, mas nós temos motivos para sorrir no meio de todos eles. Uma das características da bênção de Deus é justamente o governo, o domínio. Então, a primeira coisa que você precisa aprender a governar é você mesmo. A primeira coisa que nós desfrutamos como bênção de Deus é governar, é dominar a nós mesmos. Quando você não domina a si mesmo, quando você não domina seu temperamento, quando você não domina a sua língua, quando você não domina as suas palavras, quando você não se domina, você não está exercendo a bênção de Deus. Como é que você vai governar alguma coisa se você não governa a si mesmo? A bênção de Deus, ela começa dentro de nós. Nós precisamos exercer esse governo dentro de nós. E é por isso que quando você está em dias difíceis, você tem que dar uma ordem para você mesmo. É por isso que quando você está com vontade de desanimar, você tem que dar uma ordem para você mesmo. Porque você precisa estar acima dos sentimentos da sua alma, porque você recebeu concessão para governar. Comece governando a si mesmo. Pessoas amargam, porque elas esquecem da bênção que elas já têm, e elas começam a se apropriar do que os outros colocam para elas. Elas não têm domínio, não têm governo. Nós estamos vivendo dias difíceis, é verdade. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de estarmos vivendo dias difíceis não significa que Deus retirou a sua bênção de sobre nós. Nós vamos chorar alguns dias, mas isso não precisa ser a realidade de todos os nossos dias. Chega uma hora que a gente tem que dar um basta para algumas coisas na nossa vida. Chega uma hora que a gente tem que parar de ser conduzido como uma criança mimada, que se as coisas não acontecerem, a gente está emburrado. É hora da gente dar uma ordem e a gente começar a governar a nós mesmos. Nós precisamos entender que Jesus comprou a bênção para nós. Se Jesus comprou a bênção, Ele tirou a maldição. Então, tudo aquilo que era maldição, que estava no pacote da maldição, Ele levou. Você não tem que buscar de volta. A ansiedade estava no pacote da maldição, porque a ansiedade é você estar preocupado com o que vai acontecer. Mas a bênção diz que você tem um Pai. A bênção diz que Ele tem cuidado de você, que antes do Senhor te criar, de me criar, Ele já ordenou a bênção sobre nós. Nós precisamos parar de ficar querendo buscar coisas do pacote da maldição, porque Jesus já levou isso para longe. E a gente tem que se lembrar, a gente tem que falar para nós mesmos. E dá para fazer isso. Olha isso. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Esse texto diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. O que isso significa, gente? Isso aqui, sabe o que está dizendo? Você pode escolher o que você vai pensar. Ou seja, a sua mente não é um carro desgovernado.
Você não é vítima de uma situação. Você não pode ficar recebendo tudo que a mídia, você não pode ficar recebendo tudo que pessoas amargas falam para você. Dá um basta e escolhe o que você vai pensar. Paulo está dizendo aqui, nisso pensai. Se ele está dizendo que são essas características que eu vou pensar, então quando eu penso em alguma coisa, eu tenho que pensar, será que isso é verdade? Nossa, estou me sentindo excluído. Estou me sentindo triste. Peraí, isso é verdade? Não. Quem diz que eu sou excluído? Eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou cheio da presença de Deus. Isso é que é verdade. Então você para de pensar nisso e você devolve o pacote da maldição para o lugar dele. Você pode escolher o que você vai pensar. E sabe por que você pode escolher? Porque você recebeu concessão para governar. Você recebeu de Deus a bênção para governar. E o governo começa dentro de nós, começa dentro de você. Não permita que sentimentos e pensamentos que não têm nada a ver com o coração de Deus para a sua vida encha a sua mente. Nisso, pensai. Você pode escolher o que você vai pensar. Você tem governo. Você começa governando a si mesmo. Não satisfeito, Paulo, ele ainda deixa um outro versículo. Ele deixa mais um negocinho para nós aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. E diz o quê? E não vos conformeis. E não vos conformeis. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século. Ou seja, eu não preciso ficar refém. Eu não preciso ficar moldado com o sistema do mundo, do que as pessoas estão fazendo. Mas transformai-vos. Olha aqui. Não é Deus que vai te transformar. Aqui, Deus vai ajudar nesse processo, mas você já recebeu a concessão. Mas aqui Paulo dizendo o quê? Mas transformai-vos. Você se transforma pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você não precisa ficar refém, você pode governar. Comece governando você mesmo. Para de aceitar pensamentos de derrota, para de aceitar pensamentos de ansiedade, para de aceitar pensamentos de inferioridade, para de aceitar pensamentos de acusação. Dá um basta e diz: eu não vou pensar nisso, eu vou começar governando a mim mesmo. Para de alimentar pensamentos de pornografia, você pode alimentar o seu coração. Ele diz aqui, não se conforme, mas se transforme pela renovação da sua mente. É você. Tem crente esperando Deus fazer uma transformação dentro dele, quando na verdade Deus já te deu tudo. Ele já te deu a concessão para você governar. É hora de você governar. É hora de você não aceitar pensamentos que te paralisam. É hora de você não aceitar pensamentos que te roubam de viver aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para desfrutar de tudo que Deus criou, a vontade dele, boa, perfeita e agradável. Você não nasceu para ser perseguido, você não nasceu para ser massacrado. Quando você vê um crente abençoado, você vai ver um crente morrendo, sendo perseguido por causa da pregação do evangelho, e ele vai estar sorrindo. Vocês lembram dessa cena? Eu não sei se vocês viram. O pastor ia ser enforcado, uma corda no pescoço, sorrindo. Sabe por quê? Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele tinha a bênção de Deus, ele podia não governar aquela circunstância, mas ele governava a si mesmo, e ele definiu, ele sabia para onde ele ia. Foi isso que aconteceu com Estevão. Meu irmão, está na hora da gente entender a grandeza do que nós recebemos, está na hora de você entender a grandeza do que Deus te planejou para ser. Está na hora da gente parar com essa postura de lamento. Você nasceu para governar. Posso ouvir um glória a Deus? Você nasceu para governar. Não interessa o seu passado. Acontece que Deus deu um jeito da bênção dele chegar sobre você. Presta atenção. É governo. Sua mente não é um carro desgovernado. É você quem lança fora os pensamentos de maldição
Você não é vítima das circunstâncias. Então eu quero dizer uma coisa para você: engole o choro, lava o rosto, muda de comportamento e sorria. Nem que seja para dizer para a sua alma: estou no controle. Mas eu estava comentando essa semana numa reunião que a Sunamita, seu filho morre, ela não podia ter filhos, então ela tem um filho, e quando ele está já um pouco maior, o filho dela morre no seu colo. E ela deixa o filho dela morto em casa. E ela vai ao encontro de Eliseu sem o seu marido. Ela não conta nem para o seu marido, ela não conta para ninguém. Ela não vai chorar em lugar nenhum. E ela vai ao encontro de Eliseu. E quando o servo de Eliseu se encontra com ela, ele pergunta: vai tudo bem? E ela diz: vai tudo bem. O filho morto. Meu irmão, isso é característica de gente que tem a bênção de Deus. Ela não arredou o pé do lugar da promessa. Ela foi conversar com quem podia mudar a circunstância. Ela não ficou de blá, blá, blá. Ela não ficou abrindo o seu coração para quem não tinha que fazer nada, para quem não tinha que ouvir. Deu uma ordem para si mesmo. Sorria. Nem que seja para você dizer para sua alma: aqui quem manda sou eu. Um crente abençoado com o crente Abraão, cheio do Espírito Santo. Reina dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Demonstre pelos seus comportamentos que você está desfrutando do que você tem. Você sabe por que você ria mais quando você era criança? Você sabia que existe uma pesquisa absurda da quantidade de vezes que a gente sorri quando a gente é criança e a quantidade de vezes que a gente sorri quando a gente se torna adulto? Eu não vou lembrar os números, mas é algo absurdo. Tipo, você sorri 300 vezes por dia quando você é criança, e quando você é adulto, sei lá, umas 10 talvez. Depende. Tem gente que deve estar economizando sorriso, né, guardando. Mas você sabe por que você ria mais quando você era criança? Porque você não tinha olhos para outra coisa, que não fosse aquilo que te fazia feliz. Isso não tem nada a ver com dinheiro, porque sorrir faz parte de quem se sente abençoado, de quem se sente cuidado. Sabe por quê que você fazia amigos com mais facilidade quando você era criança? Porque você não tinha medo de avaliação. Se alguém te chateava, você chorava, ficava com a cara emburrada, mas daqui a pouco você já tinha esquecido e você seguia a vida. E isso não tinha nada a ver com a questão financeira. Não importava se a sua sandália era havaianas ou se era uma sandália feita de latinha de sardinha. Você estava feliz. Eu fazia sandália feita de latinha de sardinha. Porque esse era o nível de pobreza que eu vivia. Mas eu não tinha noção. Eu simplesmente era feliz. Porque é uma questão, quando você é criança, a pureza do seu coração faz com que você não se compare. Que você simplesmente receba a bênção de ser vivo e ser feliz. Meu irmão, você é a pessoa que Deus gerou no jardim. Você é a pessoa para quem Deus criou um jardim. E hoje, perto de você, existem muitas coisas para as quais Deus criou você. Existem muitas coisas para você desfrutar, mesmo no meio das tempestades. Talvez pode ser o sorriso do seu filho. Talvez vai ser almoçar junto. Eu digo para os meus filhos e digo para o meu marido que almoçar em casa é um privilégio que eu posso viver. Então desfruta. Desfruta daquilo que Deus tem te dado. O seu tempo é o ativo mais caro. O tempo é o ativo mais caro que o ser humano tem. E vai passar. A solteirice vai passar, a sua adolescência vai passar, a sua juventude vai passar. A fase de casar e não ter filhos vai passar, a fase de ter filhos pequenos vai passar. Meu irmão, desfruta do momento que Deus tem te dado. Para de viver preocupado com o que está fora do seu alcance. Desfruta, exerça domínio sobre você e desfruta daquilo que você tem hoje. Comece a sorrir
Comece a sorrir, comece a se alegrar, comece a ser grato, porque dessa forma você vai demonstrar o seu governo e você vai mandar embora tudo aquilo que veio para roubar a sua paz. Nós demonstramos também que nós somos abençoados pelas palavras. Você sabe que quando Deus abençoou, a Bíblia diz assim, e Deus abençoou e disse. A maneira que nós demonstramos a bênção de Deus é através das nossas palavras. É aquilo que não é apenas pela nossa expressão, pelo nosso comportamento, mas também é pelas nossas palavras. Você não é só um abençoado, você é um abençoador. Quando Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações na terra, deixa eu contar uma coisa para você, toda vez que Deus abençoa alguém, o lugar onde aquela pessoa está se torna abençoado por causa dela, a sua família se torna abençoada por sua causa, a nossa cidade, a sua cidade se torna abençoada por sua causa. Então, nós demonstramos isso através das nossas palavras, nós precisamos permitir que a bênção que Deus nos deu transborde através de nós, para que a nossa terra seja abençoada. Qual foi a última vez que você abençoou seus filhos? Qual foi a última vez que você abençoou seu marido, a sua esposa? Qual foi a última vez que você falou uma palavra de bênção para os seus irmãos, para os seus amigos? Qual foi a última vez que você abençoou o seu trabalho? Qual foi a última vez que você abençoou seus pais? Qual foi a última vez que você abençoou seus líderes? A nossa tendência é liberar palavras apenas de reclamação, mas o Senhor, Ele quer que a gente fale palavras de bênçãos. Isso é tão sério que um texto que nós citamos muito, está lá em Números capítulo 6. Deus, Ele ordena que os sacerdotes abençoassem o povo. Números capítulo 6, verso 22 em diante. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, e direis a eles, você abençoa com as suas palavras, e diz assim, vocês dirão a eles, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Toda vez que você abençoa alguém, no nome do Senhor, você está colocando a bênção de Deus sobre os teus filhos. Quando foi a última vez que você olhou para os teus filhos e disse, eu te abençoo? Eu te libero para prosperar. Eu digo que você será um homem próspero. Eu digo que você será uma mulher próspera. Eu digo que você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Não, nós oramos por eles. Deus abençoa, ok. Mas Deus te fez um abençoador. Quando foi a última vez que você olhou para sua esposa, nos olhos dela e disse, você é uma bênção, eu te abençoo, que a sua semana seja abençoada, eu te abençoo para prosperar, eu declaro sobre você a bênção do Senhor. Esse era um dos costumes dos patriarcas. Eles abençoavam os seus filhos, porque eles entendiam a autoridade que estava sobre a vida deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você demonstra a sua bênção, que a bênção está sobre você através das suas palavras. Para de reclamar, para de falar palavras amargas, abençoe, escolha, não permita que as circunstâncias coloquem palavras amargas na sua boca, palavra que não tem nada a ver com a bênção de Deus sobre a sua vida. Naqueles dias, Deus falou para Moisés falar para Arão. Mas hoje, eu e você somos esses sacerdotes. Lembre-se quem você é. Você é um sacerdote. E por último, nós demonstramos que nós somos abençoados pelas ações, pelas nossas prioridades. Você pode até falar o que as pessoas querem ouvir, mas são as suas atitudes, são as suas prioridades. Multiplicar significa crescer. Não é só ter filhos, é você multiplicar o que tem dentro de você. Quem sabe de onde foi resgatado, não vai conseguir guardar para si. Eu quero dizer algo para você. É impossível alguém que entendeu o que aconteceu na cruz, alguém que recebeu a bênção de Deus,
ser apenas um receptor do que Deus tem. Deixa eu dizer algo para você. Você é um gerador das bênçãos de Deus. Aquilo que você tem pode parecer pouco, até você começar a derramar, até você começar a multiplicar. Sabe que quando eu comecei a estudar sobre finanças, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que mesmo os multimilionários não cristãos, eles colocam como item número 1 da atitude de toda pessoa que quer ser um milionário, é que ele tem que ser generoso. Ele tem que dar. Às vezes você vê uma pessoa que você vê que não tem pacto nenhum com Deus, mas o item número 1 que ele vai dizer, se você quer ser um milionário, primeiro, seja generoso, você tem que transbordar. Warren Buffett é um dos homens mais ricos da Terra, junto com Bill Gates, com Jeff Bezos. E sabe que esses homens, eles estão fazendo um acordo com outros bilionários do planeta Terra para doarem vida, parte da fortuna que eles têm. Sabe por quê? Porque eles entenderam que algo acontece no transbordo, algo acontece na generosidade. Mas Deus falou em Gênesis, a bênção está na multiplicação. Meu irmão, se você não compartilha nada do que você recebe, você se torna uma terra seca. A semente não multiplica. A semente não multiplica guardada no bolso. A semente multiplica quando você transborda, quando você dá. Você foi criado para ser abençoado pelo Pai. E a bênção, ela tem essas 3 faces. Eu preciso dizer algo para você. Deus tem prazer em ver o seu rosto brilhando de alegria por ser abençoado por Ele. Os dias difíceis vão vir, vão passar. Mas mesmo nos dias difíceis, Abraão viveu dias difíceis. Mas mesmo assim, ele governava. Mesmo assim, ele transbordava. Mesmo assim, ele desfrutava daquilo que Deus tinha para ele. Sabe qual foi a última coisa que Jesus fez? Lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Do versículo 50. Diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A última coisa que Jesus fez não foi comer peixe com os discípulos. A última coisa que Jesus fez foi os abençoar. Você já recebeu toda a sorte de bênçãos, toda a concessão para você viver nessa terra, apesar de tudo, e ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus te planejou para sorrir. Deus te planejou para ter o seu rosto brilhando. Deus te planejou para governar. Deus te planejou para ter paz. Deus te planejou para ser feliz. Eu não sei qual é o momento da sua vida hoje, mas uma coisa eu sei: a bênção de Deus já foi liberada em Cristo Jesus para a minha e para a sua vida. E há momentos, acredite no que eu vou dizer, há momentos que não é Deus quem tem que dar um basta. Há momentos que somos nós que temos que dar um basta ao desgoverno da nossa própria vida. E esse basta começa com assumir esse governo por causa da concessão. Meu irmão, Jesus pagou um preço caríssimo, altíssimo, para que você não vivesse em maldição. Não fica fazendo mochilinha. Não fica fazendo mochilinha das maldições de Deus, das maldições. Não fica trazendo ansiedade aonde já era para você estar descansando. Não fica trazendo ira aonde já era para você ter entregue. Não fica trazendo culpa, não fica trazendo mágoa, não fica trazendo egoísmo. É hora de você viver a bênção de Deus. Comece governando a si mesmo. Você pode nisso pensar, e você pode escolher o que você vai pensar.
Você pode escolher o que você vai sentir. Você pode transformar a sua mentalidade. Não importa qual foi o seu passado, você já recebeu da parte de Deus a concessão. Bará, já está feito. Descansa o seu coração. Eu quero declarar uma bênção sobre você hoje. Mas eu quero encerrar com 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Que diz assim: pois tantas quantas são as promessas de Deus, temos nele o sim e o amém. Pois tantas quantas são as promessas de Deus, você tem o sim e o amém. Você tem o sim e o amém. Você tem sim e o amém. Você tem sim e o amém. Você tem o 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 sim e o amém. Você é um abençoador. Se você abençoar a sua casa, ninguém vai amaldiçoar o que Deus abençoou. Nenhum profeta pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Você é abençoado. Se levanta, se posiciona. Sabe por que a terra está gemendo, esperando a revelação dos filhos de Deus? Porque quando você toma posse da bênção de Deus, o lugar onde você está é abençoado. Labão entendeu que ele era abençoado por causa de Jacó. Ele tentou mudar aquele salário várias vezes, querido, não importa. Não importa o quanto a terra que você está plantando pode parecer seca, a bênção está sobre você. É você que é abençoado. Isaac tinha a bênção de Deus, e ele estava numa terra seca, e o Senhor falou: me obedeça, fica. E a Bíblia diz que naquele ano, ele colheu 100 vezes mais. A bênção está sobre você, porque tantas quantas são as promessas de Deus, nós já temos nele o sim e o amém. É você que determina a bênção sobre os seus filhos. Não é a televisão, não é a música, não é nada deste mundo. É você que determina a bênção sobre a sua empresa. É você que determina a bênção sobre a sua casa. É você que determina a bênção. Se coloque de pé na presença de Deus e não aceite nada que roube isso de você. Governe-se. Desfrute. Desfrute. Existe uma frase muito usual entre os profissionais que trabalham com inteligência emocional e também finanças. Essa frase, eu não sei se ela é do Augusto Cury, realmente eu não sei o autor, mas ele diz o seguinte: tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. E talvez nessa noite você fale assim: ah, tá, eu estou precisando pagar a prestação do meu carro. Tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Caro é o que o dinheiro não pode comprar. Comprar um colchão de 30 mil reais é barato. Caro é você tentar comprar o sono. Comprar uma Ferrari, comprar um carro de 500 mil reais é barato. Eu quero ver você comprar a alegria de você estar dentro dela. Eu já vi milionários se suicidando. Não é o dinheiro. Eu quero dizer algo. Você tem tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você tem salvação. Você tem alegria. Você tem paz. Você tem redenção. Você tem a bênção do Senhor. E é ela que enriquece e não acrescenta dores. Feche seus olhos aí onde você está. Que o Senhor te abençoe
e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Vamos dizer juntos? Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante e ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E a bênção e de noite, tua entrada, tua saída, e em teu riso, e em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção do Senhor te acompanhe de dia e de noite. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e em teu riso e em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. A bênção do Senhor está sobre você.
E porque a bênção do Senhor está sobre você, você tem habilidade para governar. Você pode dizer não a tudo aquilo que veio roubar você, veio tirar a sua paz. Você pode governar. Você pode desfrutar. Você pode sorrir. Você pode sorrir. Você pode sorrir. Mesmo que seja com uma sandália feita de latinha de sardinha. Não é o que você tem. Não é o que você tem aqui fora. É o que você tem aqui dentro. É o que você tem aqui dentro. Desfrute daquilo que Deus plantou no seu jardim. Você vai descobrir que você é rico, que você é milionário, que você tem tanta coisa que o dinheiro não pode comprar. E então, cresça, multiplique, derrame sobre alguém. Meu irmão, o segredo da multiplicação está em dar, não está em receber. O segredo da multiplicação está em plantar a semente, não em guardar num saquinho para colecionar sementes. Não é a quantidade de versículos que você sabe, é a quantidade de vezes que você pratica e derruba isso sobre alguém. Não é a quantidade de versículos que você sabe sobre perdão, é a quantidade de vezes que você perdoa. Não são os versículos que você sabe sobre generosidade, é a quantidade de vezes que você é generoso. Não é a quantidade de vezes, não é a quantidade de versículos que você sabe sobre paz, mas é a quantidade de vezes que você pode dizer: deito em paz e logo durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Essa bênção está sobre você, mas não é para você reter. Em ti eu abençoarei os que estão ao seu redor. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que talvez não tenha encontrado ainda o caminho da bênção do Senhor. Talvez você não tenha desfrutado da bênção do Senhor, porque talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. Jesus é a única maneira de que a bênção de Deus, a concessão de Deus venha sobre nós. Porque o que nós merecíamos era maldição, por causa da genealogia de Adão. Mas Jesus vem e Ele fala: não. Deus fala: eu quero abençoar. E Jesus diz: eu também quero. E então Jesus vai para a cruz e atrai sobre Ele tudo o que é maldição, para que você recebesse a bênção. Então, é em Cristo que nós temos tudo isso. E se você não recebe Jesus como Senhor e Salvador, você não tem governo, porque você se torna o governante de si mesmo. Mas só que, por mais que você estude inteligência emocional, nunca será o suficiente, porque você é espírito. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus, e toda a sua completude só vai acontecer. Não é pelo que você sabe. Você pode ser inteligente, você pode ter faculdade, você pode ter um PhD, ótimo. Mas a sua completude, a minha completude está nele. E a única maneira da gente nascer de novo é entregando a nossa vida para Ele e recebendo a bênção dEle no lugar da nossa maldição. E se nessa noite você deseja receber a bênção de Deus, entregando a sua vida para Jesus, aceitando Jesus para você ser conectado com o lugar da bênção, eu quero orar com você. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que você repita aí na sua casa. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi a Tua palavra e eu escolhi a bênção. Eu desejo ser abençoado. Eu nasci para ser abençoado. Então eu entrego a minha vida ao Senhor, passado, presente e futuro. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu recebo do teu sacrifício na cruz a maldição que me abençoou. E a partir de hoje, eu te recebo
como meu Senhor. Eu quero o teu governo. Eu quero desfrutar das bênçãos que o Senhor conquistou na cruz. E eu quero multiplicar, crescer nisso. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, eu quero convidar você a escrever aí nos comentários: eu decido por Jesus. E alguém da nossa equipe de consolidadores, alguém que está multiplicando, alguém que está transbordando daquilo que recebeu, não é porque é grande, é porque o que a gente recebeu é grande, vai entrar em contato com você. Eu quero fazer uma última oração. Talvez você está com o seu coração tão enlutado por dias tão difíceis, com tantas perguntas sem respostas. Mas Jesus, Ele disse: eu vos dou a minha paz. A minha paz. E dentro do pacote da bênção de Deus está a paz que excede todo entendimento. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Talvez você precise de uma intervenção do Senhor. Talvez você está vivendo dias tão confusos, tão agitados, tão angustiados. Repita comigo essa oração e diga: Senhor Jesus, eu já entendi que o Senhor pagou o preço. Mas eu quero te pedir, abre os olhos do meu coração para que eu possa ver o que o Senhor está fazendo. Eu quero te pedir, sopra do teu vento. Tem dias que vai ser brisa, tem dias que vai ser um vento impetuoso. Mas arranca do meu coração tudo aquilo que não tem nada a ver com o que o Senhor conquistou para mim. Nessa noite, eu trago a memória. Eu sou abençoado. Eu amo ser abençoado. Eu amo a bênção do Senhor. Eu amo o que o Senhor conquistou. Eu sei que eu sou capaz de governar. Por isso eu dou uma ordem para as minhas emoções: aquietem-se. Eu tenho um Deus que já liberou toda a concessão para eu ser abençoado. Eu escolho sorrir, desfrutar de tudo que Deus plantou no meu jardim. E eu decido que eu não vou guardar só para mim, porque eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não secam, e no tempo certo dá o seu fruto. E tudo que eu fizer prosperará. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, que te dê a paz e que você viva a melhor semana da sua vida até aqui. Deus te abençoe. Aleluia!